Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, episódio super especial aqui, Lab Segurança 2025. Estamos em Brasília, no Centro de Convenções Brasil 21, em que o Concesp organiza esse importante evento, transformando Brasília também na capital da segurança pública. Afinal, os principais atores e gestores da segurança pública estão aqui em Brasília, e é o caso da minha querida amiga, doutora Galinatti, que eu acompanho nas redes sociais. A gente ia se encontrar em agosto na Lesp em um evento, mas nos encontramos aqui, antecipamos, e fico muito honrado de tê-la aqui. A gente vai ter uma entrevista rápida, senão ela vai perder o voo, mas muito obrigado, doutora. Obrigada, doutor Loyola. Você já é uma referência no que diz como veículo de comunicação daqueles que integram a segurança pública, sempre falando do bom trabalho dos policiais, os nossos verdadeiros heróis, que estão 24 horas como escudo entre crime e a sociedade. Então, muito obrigada pelo seu trabalho permanente, né? De estar sempre divulgando a imagem positiva da polícia, das polícias. Doutora, assim, a gente que está nas redes sociais, a gente já está há um bom tempo e a gente vai identificando atores importantes na segurança pública. E a senhora já há um bom tempo, senhora não, você, Que bom. há um bom tempo tem se destacado não só pelo trabalho eficiente que desenvolveu junto à Secretaria de Segurança Pública de Santos, que esteve muito em evidência esse ano, né, com uma cobertura jornalística ampla e com um trabalho muito eficiente, com uma redução considerável dos índices. Eu vejo que a senhora também tem um trabalho muito interessante junto às guardas municipais, que gostam e admiram muito a senhora. Eu também sou um grande admirador da nossa Força Azul Marinho, gosto muito das guardas municipais, inclusive entrevistamos já hoje um colega que veio representar as guardas municipais. Então, e para além disso, o trabalho que a senhora tem com as redes sociais, o cuidado que a senhora tem, e esse cuidado com as redes sociais é justamente para passar para a população todo o trabalho que tem sido desenvolvido por nossos colegas lá, quando a senhora exercia a função de secretária lá em Santos, não é isso? É extremamente importante que a gente tenha a transparência do serviço público, né? A gente tem ali as premissas do direito administrativo previsto ali na Constituição Federal e, principalmente, a população só está acostumada a ler nos noticiários a respeito de segurança sobre tragédias, mas nós temos que falar, sim, numa atuação eficiente, contundente. Aliás, se existe crime, é porque nenhuma esfera da sociedade deu certo, nem a esfera social, educacional, governamental. Então a polícia chega ali justamente para suprir deficiência de outras esferas. Então a polícia está lá para neutralizar a desordem social. E aí a gente vê essa inversão de narrativa, falando que a polícia traz a violência. Muito pelo contrário, nessa guerra assimétrica contra o crime, a polícia traz tranquilidade, segurança à população, neutralizando atividades criminosas. E aí é muito interessante, eu vou já falar Loyola, Fica à vontade. quando a gente fala, a polícia só enxuga gelo, sim, enxugamos gelos também, para evitar que esse gelo transborde e afunde de vez a sociedade. Então, o que a gente tem que ver? A gente pleiteia aqui pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, como diretora, presidente Rodolfo Laterza, pleiteamos prerrogativas, legislação que nos dê ali legitimidade no combate ao crime. Hoje existe ali uma balança desequilibrada de um excesso de direito para os criminosos e uma ausência de proteção legislativa para aquele que está ali combatendo o crime. Então a gente vê essa inversão de valores, narrativas talvez poluídas por ideologias político-coloridas, não interessa a coloração. O que a gente tem que perceber é que a polícia, ela não é uma polícia de político partidária, a polícia é institucional, ela defende a sociedade como um todo. E nesse sentido é nosso papel ali de poder pleitear permanentemente estrutura, não só a estrutura, quando a gente fala tecnológica, hoje a gente tem que ter sim uma estrutura muito maior, realmente tecnológica, para o combate aos crimes que hoje migraram para o ambiente virtual e cibernético, mas também estrutura legislativa. Caso contrário, a gente pode correr o risco de se igualar ao crime. E a polícia, para combater o crime, ela deve respeitar de forma rigorosa a lei. Por isso que a gente tem que ter leis fortes para poder combater o crime de forma
forte e contundente. Doutora Raquel Galinatti, a senhora, eu acho que tem ciência da representatividade que a senhora já tem, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Já é uma presença cativa na Jovem Pan, também no SBT e diversos outros meios de comunicação, sempre convidada a debater a segurança pública de maneira contundente, como os colegas que estão em casa estão percebendo, né, bem articulada, representando de fato. Tem esse trabalho com a ADEPOL que é importante, essa representatividade. Estamos num evento que reúne aqui também o CNPC, que é o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, em que muitas das questões que são problemas, obviamente, cada um tem as suas especificidades, mas tentamos aqui numa régua comum, junto com as outras instituições, construir soluções adequadas. E eu que acompanho a senhora nas redes sociais e também na TV, a gente percebe a importância de ter cada vez mais pessoas como você nos representando, porque hoje, cada vez mais, a gente percebe que há atores como você que sentam-se à mesa nos meios de comunicações e nos debates públicos para, de fato, apresentar um entendimento de quem, de fato, suja o coturno, no caso da senhora, o sapato alto, e aqui eu até lembro uma cena que teve muita visualização no nosso Instagram, que é uma ocorrência em que a senhora, obviamente, num deslocamento para uma reunião, de sapato alto e muito elegante, como sempre, atendendo uma ocorrência, e chamou muita atenção de muitas pessoas que ainda não conheciam o trabalho da senhora, não é isso? É muito interessante porque nós, policiais, somos policiais 24 horas. Muitas pessoas não sabem disso. 24 horas nós temos o nosso dever de combater o crime. Nós não podemos nos dar o luxo de falar agora estou de férias. Não, se o crime ocorre, nós temos que combater. E da mesma forma, óbvio, se estamos trabalhando. E ali o crime também não espera uma mulher que está, de repente, com uma roupa social, que eu não ando uniformizada, só um minutinho que eu vou pôr o meu coturno, a minha bota tática e o meu colete balístico. Não. Se eu estou ali, os policiais que estavam na viatura desceram, obviamente, dentro ali do cenário que estava ali sendo observado, eu vou fazer o meu papel sim, de estar do lado dos policiais para também ali neutralizar possíveis ações criminosas. Naquela abordagem, muitas vezes uma abordagem é até colocada em xeque, e eu estou ali justamente para estar do lado dos policiais, independentemente do lugar que eu estiver, com os policiais municipais ou com a Polícia Civil, lado a lado. Tivemos muitas operações com a Polícia Militar, e ali eram as 3 polícias, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Municipal. Então, todos nós juntos ali em operações, em força-tarefa, e isso que é interessante. Quando falamos em entidade de classe, aqui a minha atuação representativa, sim, claro que fala sempre, a nossa atuação não é corporativista, é uma atuação conciliatória. Temos a PEC 18, a PEC está sendo discutida, a PEC da segurança, nós temos que conciliar todas as polícias. Claro que algumas vezes a gente flexibiliza um viés corporativista por uma outra situação em que possa ser preponderante para que a gente tenha o melhor, que é a aprovação e o melhor para todas as polícias. É assim que a gente atua. Não jogando em times. O nosso time é único e o nosso inimigo é único, que é o crime. E o CONCESP é uma prova disso, né? A gente Sim. tem aqui reunido, né, 3 dias de eventos, os principais atores discutindo, inclusive com uma participação muito ativa, porque o CONCESP irá entregar uma proposta para a PEC para tentar, obviamente, alterar algumas questões que não são muito adequadas, que a gente tem percebido, e atores como a senhora, você, na verdade, né? Permita-me a correção. Por favor. E aí eu vou aproveitar, Galinatti, perguntar para você o seguinte. Eu já sei a resposta, mas é importante que o público lá de casa saiba, né? Hoje nós temos as redes sociais, mas ainda temos algumas corporações policiais que ainda não entendem que o profissional de segurança pública, ele, obviamente, se ele errar na medida, ele vai ser responsável civil e administrativa
e dependendo até criminalmente por aquilo que ele expõe nas redes sociais. Mas hoje a gente percebe que, inclusive, os altos gestores já têm se convencido como é importante você ter as suas redes sociais ativas até para você ter a oportunidade de se comunicar com seus colaboradores, com os integrantes das suas instituições, mas também, e a gente percebe que hoje a sociedade, de um modo geral, seguem mais até do que os próprios servidores. Por quê? Porque eles querem acompanhar o que está acontecendo. E a senhora tem feito isso muito bem. E eu peço para aqueles que ainda não seguem a doutora Raquel Galinatti que sigam, a gente vai deixar a descrição, inclusive para assistir essa ocorrência de sapato alto que ela atendeu, que é magnífica, e diversas outros trabalhos que a doutora Raquel Galinatti tem nas redes sociais. Não, é essencial. E você faz com maestria, com excelência. Você é sim uma página. Meu marido, ele é de grupo de operações especiais. Ele já te acompanha também. É sempre divulgando o excelente trabalho da polícia, das polícias. E isso é muito importante, porque quando a gente fala em prestação de serviço público, a segurança pública nada mais é do que uma prestação de serviço público. E quando a gente tem a linguagem correta, claro, seguindo normas, regras, compliance de determinadas instituições, as instituições devem ditar as regras. O que é permitido ou não através de uma instituição que não tem cara. A instituição, ela é sem a individualização. A polícia é uma polícia que ela deve ser a cara de todos aqueles que integram a polícia. E por isso é necessário, sim, normas, padronização, mas nunca a coibição da transparência do trabalho policial, que é excelente. Quando a gente vê a mídia, a imprensa divulgando erros, eu vou afirmar aqui com convicção, com conhecimento de causa, esses erros não chegam a 1% do excelente trabalho feito diariamente, com sangue, com o suor dos nossos heróis policiais. E quando a gente não tem também essa contrapartida, a narrativa que ganha é de pseudo-artistas, que para mim só fazem apologia ao crime, como Oruan, que é filho de proveniente de um cara que é um dos integrantes máximos, chefes de facções criminosas, e ali determinados veículos de comunicação endeusam como artista. Aquilo é um pseudo-artista de músicas de péssima qualidade, se é que a gente pode falar música. Então, claro que a gente não consegue combater narrativas falaciosas, mentirosas e dolosamente contrárias ao que é correto para a sociedade. Então, a gente tem que, sim, todos nós temos que ter a nossa palavra, cumprindo as regras e as normas institucionais para podermos divulgar o excelente trabalho da polícia. Doutora Galinatti, eu queria ficar aqui mais tempo com a senhora, mas sei que a senhora tem tempo, senão vai perder o voo. Eu tenho que voltar para São Paulo. Vamos ter uma segunda ou terceira entrevista com a senhora, melhor, com você. Fico muito honrado de tê-la aqui, fico muito encantado, né? E é interessante porque às vezes a gente conhece as pessoas nas redes sociais, né? E eu estou conhecendo pessoalmente e é a mesma coisa. Parabéns. Muito obrigada e parabéns você pelo seu excelente trabalho. Você me tem como uma admiradora. Aliás, nós policiais admiramos o seu trabalho, essencial e fundamental para a divulgação da polícia, da cara da polícia, que é combater o crime sempre dentro da legalidade. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutora Galinatti. Nós tivemos aqui a honra de receber a nossa querida amiga, doutora Galinatti, diretamente de São Paulo, né, que veio prestigiar aqui o ILAB Segurança. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse honra.